Então, imagina a seguinte cena no pronto-socorro. Chega um paciente, tipo, com o joelho totalmente estilhaçado depois de um acidente de moto. Uhum, o clássico trauma de alta energia. Exato. Aí, o foco imediato é o osso, né? A equipe vai lá, fixa as fraturas, coloca aquelas placas e parafusos de última geração, o raio-x pós-operatório fica lindo, sério, digno de livro de anatomia. Parece um sucesso absoluto olhando assim. Pois é. Só que aí, uns 4 dias depois, esse mesmo paciente está de volta na mesa de cirurgia. E dessa vez, para amputar a perna. Nossa, é assustador, mas infelizmente é uma realidade. E é exatamente isso que a gente quer entender hoje. Como que uma simples fratura óssea pode virar uma cascata de eventos tão catastrófica, sabe? A ponto de perder o membro. Hoje, o nosso bate-papo, essa imersão profunda aqui, é para dissecar as fraturas do platô tibial. Porque, assim, a linha de fratura que a gente vê brilhando lá no raio-x é, na verdade, só a ponta do iceberg, né? É um trauma muito mais sistêmico. Com certeza. E a nossa missão aqui é desvendar o que a ortopedia chama de personalidade da lesão, focado especialmente para quem está ralando aí nos estudos, revisando traumatologia com aquele rigor para a prova da SBOT, ou mesmo para quem está no plantão. E a gente tem uma pilha de fontes de peso para basear isso hoje. Sim, total. A gente cruzou as diretrizes dos princípios AO, o Tratado de Ortopedia, o clássico Rockwoods e também aquelas atualizações geniais do Maurício Kfouri e do Joseph Schatzker-Furi sobre lesões complexas. E o consenso entre todos eles é um só. Ignorar a personalidade da fratura é pedir para dar errado. É o caminho mais rápido para falha, né? Sem dúvida. E, essa personalidade envolve a energia do trauma, se o osso está muito cominuído, a saúde do paciente e, principalmente, isso é inegociável, o estado do envelope de partes moles. É uma avaliação biológica e biomecânica junto. Então, vamos desempacotar isso, começando pela arquitetura do joelho. Lendo as fontes, me veio uma analogia muito boa. Ah, manda lá. É como se o platô lateral da tíbia fosse o para-choque de um carro de passeio, sabe? Desenhado para amassar e absorver energia. E o platô medial seria o chassi reforçado de um trator. Nossa, essa imagem é perfeita, traduz a anatomia muito bem. Porque se a gente olhar a superfície articular, o platô lateral é convexo e ele é um pouquinho mais alto que o medial. Uhum. E o osso esponjoso que fica ali logo abaixo da cartilagem lateral, ele é bem menos denso, é mais poroso, né? Tá, e o que isso muda na prática? Muda tudo. Porque num trauma de menor energia, tipo o paciente tropeçando e caindo da própria altura, a força do impacto faz o côndilo do fêmur bater como um martelo na tíbia e aí o platô lateral cede. Ele literalmente amassa. Exato, ele sofre um afundamento ou cisalhamento, justamente porque é uma zona de dissipação de energia. Mas o cenário muda totalmente quando a gente fala do platô medial, né? A anatomia dele é côncava. Sim, ele funciona como um berço para o fêmur. É super estável e o osso ali tem uma densidade incrível. Ou seja, para quebrar esse chassi de trator, a pancada tem que ser absurda. Muito absurda. A gente está falando de acidente de moto em alta velocidade, atropelamento, queda de altura. É um marcador claro de altíssima energia. E é aí que mora uma das maiores pegadinhas para quem está estudando traumatologia. Porque se o platô medial quebrou, a força não ficou só no osso. Com certeza não. Fica a dica para a prova, inclusive. Quando esse osso quebra, muitas vezes o joelho luxou no momento da pancada e voltou para o lugar. E isso é perigosíssimo, porque esconde o verdadeiro desastre. A pessoa pega o raio-x inicial, vê lá a fratura isolada do platô medial e pensa, vou colocar uma placa e resolvido. E cai numa armadilha, porque o osso camufla a devastação que rolou nos tecidos em volta. Os textos cravam que quase metade dessas fraturas mediais ou bicondilares vem com ruptura severa de ligamento e menisco. A perna esticada ou dobrada, tomando um estresse em var ou valgo, destrói os estabilizadores todos. Mas não para por aí, né? A lesão vai mais fundo. Sim, chega nas estruturas nobres. Esse estresse todo costuma estirar ou até romper o nervo fibular comum. E, o que é pior, pode causar ruptura ou lesão intimal na artéria poplítea, que passa ali atrás. Isso já é uma emergência vascular iminente. Total. Se o membro está frio, pálido ou tem pulso assimétrico, não dá para hesitar. A perna inteira está em risco muito antes da fratura em si ser o problema.
E isso obriga a gente a tirar o foco só do osso e olhar para a pele e para os músculos em volta. Lendo os relatos, fica muito claro que a anatomia da perna não perdoa a pressa. Não perdoa mesmo. Ali na parte anterior e proximal da tíbia, o envelope de pele e tecido subcutâneo é super fino. Diferente da coxa, que tem aquele músculo todo para amortecer, ali é praticamente pele e osso. Exatamente. Aí, num trauma de alta energia, o osso quebrado sangra muito lá dentro. E essa resposta inflamatória gera um inchaço bizarro. Começam a aparecer aquelas bolhas enormes, as flictenas, cheias de líquido e sangue. E se o cirurgião se precipitar, tipo for lá e fizer um corte de 15 centímetros bem nessa pele esticada e cheia de bolha, vai dar ruim. O desastre é certo. Ele até pode fixar o osso, mas na hora de costurar, a pele não fecha. E se fechar na força, a tensão vai estrangular os vasos capilares. A pele necrosa, o metal da placa fica exposto e a infecção óssea profunda vira uma certeza. E isso leva a gente de volta àquele caso dramático da amputação que a gente citou no começo. O paciente desenvolveu a síndrome compartimental. Que é uma complicação silenciosa e destruidora. Vale a pena a gente explicar direitinho a mecânica disso. Porque os músculos da perna não estão soltos lá dentro. Eles são divididos em compartimentos embrulhados por fáscias. Que são como umas capas de chuva bem grossas e justas que não esticam de jeito nenhum. Isso. Aí o sangue e o inchaço celular começam a encher esse espaço fechado. A pressão lá dentro sobe absurdamente. Como a fáscia não cede, essa pressão esmaga os vasos capilares. O sangue arterial oxigenado não consegue mais entrar no músculo. A perfusão para, e o músculo e os nervos começam a morrer por isquemia. E qual é o grande sinal clínico que quem está de plantão precisa ficar de olho? A dor. É uma dor excruciante, totalmente desproporcional à lesão no osso. E o paciente não melhora nem com doses altas de morfina. E dizem que a dor piora muito se você alongar passivamente os dedos do pé dele, né? Exato, esse é um sinal clássico. Mas tem um mito perigoso aqui que as fontes batem muito em cima. A galera acha que se tem pulso no pé, não tem síndrome compartimental. Nossa, não caia nessa. Esperar o pulso sumir é assinar a sentença de amputação. O pulso é um sinal muito tardio. Quando ele some, a artéria principal já colapsou e o músculo já virou fibrose irreversível, né? Sim, já era. Por isso que, com essa bomba relógio na mão, a conduta padrão ouro hoje para trauma de alta energia não é operar em definitivo na hora. Entra em cena o conceito de controle de danos, o damage control. Exatamente. O foco não é arrumar o osso, é salvar a biologia da perna. O paciente vai rápido para o centro cirúrgico só para colocar um fixador externo transarticular. Cara, eu acho a biomecânica desse fixador muito fascinante. Baseado no princípio da ligamentotaxia, né? Em vez de cortar o joelho inchado, eles botam uns pinos grossos no fêmur e na tíbia, bem longe do traumo. Isso. E aí ligam esses pinos com umas hastes, geralmente de fibra de carbono, e esticam a perna. Tração pura. E aí a mágica acontece, porque a cápsula e os ligamentos que sobraram funcionam tipo cordas de uma marionete. Eles puxam os pedaços de osso de volta para o eixo. Aí a perna fica elevada e a cirurgia final é pausada. A gente deixa a biologia trabalhar, esperando o inchaço baixar. E o leito vascular se recuperar, que é fundamental. E lendo os textos clínicos, o momento exato de voltar para a cirurgia e abrir o joelho é de uma simplicidade genial. Não precisa de exame de sangue complexo, é só o sinal do enrugamento. É a clínica soberana, né? A equipe vai acompanhando a pele todo dia. Quando o inchaço murcha tanto que ao beliscar a pele levemente, ela forma rugas. É o sinal verde. Sim, é o corpo avisando que a tensão sumiu e agora dá para cortar, botar placa e fechar sem estrangular a circulação. O que pode levar de 1 a 3 semanas, dependendo do caso. Bom, então com o paciente estabilizado no fixador e a pele enrugada, é hora de planejar a cirurgia. São clássica de Schatzker com a atualização do Maurício Kufuri. Uma mudança de paradigma total. Sim, é como se, usando o Schatzker tradicional no raio-x, a gente estivesse olhando para a fachada de um prédio, sabe? Dá para ver se o primeiro andar desabou, se rachou a parede da frente. Mas e os fundos? Exato. Aí a modificação do Kufuri é como botar um drone para sobrevoar o prédio e ver a planta baixa.
O drone mostra que os quartos lá de trás também desabaram, coisa que da rua você não via. O raio-x engana muito porque são só 2 dimensões. Às vezes o osso da frente está inteiro e esconde um afundamento gigante lá atrás. O cirurgião acha que está alinhado, mas tem um buraco. E a tomografia acabou com essa ilusão de ótica. Mas, repassando o Schatzker original, porque ainda despenca em prova, a gente tem que ver como uma escalada de energia, né? É uma boa forma de decorar. Tipos 1, 2 e 3 são no platô lateral, no nosso para-choque. O tipo 1 é a fratura em cunha, o cisalhamento puro. Acontece mais em gente jovem, com osso forte, que resiste a afundar e só racha. Já o tipo 2 é o cisalhamento misturado com depressão, bem comum quando a osteoporose já está começando a dar as caras. E o 3 é a depressão pura, afunda no meio sem quebrar a beirada. Mas o sinal de alerta dispara mesmo no tipo 4. Ah, sim. O tipo 4 fraturou o platô medial. E como a gente falou, isso grita alta energia e risco de luxação. E aí o calço aumenta. Tipo 5 é a bicondilar. Quebra os dois lados. O joelho perde totalmente as colunas de apoio. E o ápice da destruição é o tipo 6. Além da bicondylar, tem um traço transversal que solta toda a parte articular do resto do osso da perna. A famosa dissociação metáfiso-diafisária. Agora, tem uma pegadinha forte aqui sobre a classificação da AO, aquela alfanumérica. Os textos alertam que a AO agrupa as fraturas parciais no tipo B. Eles colocam tanto a parcial lateral quanto a parcial medial no mesmo saco. E isso é perigoso, porque dá uma falsa sensação de que a gravidade é igual. Totalmente. Imagina achar que um cisalhamento lateral leve, um B1, é a mesma coisa que um B2 medial que está escondendo uma lesão vascular e ligamentar monstra. Se você tratar uma fratura medial complexa com o protocolo de uma fratura lateral simples, a placa vai falhar. Com certeza. Por isso a tomografia e a classificação do Cufrey viraram essenciais. Ele criou um equador e um meridiano no joelho, dividindo em 4 quadrantes. E a grande sacada é quando a fratura está na parte de trás, né? Ele adiciona o sufixo P, de posterior. Então, um Schatzker 2 que afundou atrás, vira um Schatzker 2P. E isso muda a vida do cirurgião. Porque se ele usar aquele corte clássico na frente do joelho, ele vai bater de cara com uma parede de osso bom. Ele não consegue alcançar o buraco lá atrás. Exato, o acesso precisa ser redirecionado para trás do joelho. E aí a gente entra na parte de como colocar a placa no lugar certo. Que é uma regra anatômica genial. Assuntos chamam de regra do polegar, né? Onde o cirurgião colocaria o dedo para segurar o osso quebrado, é ali que vai a placa de sustentação, ou contraforte. A direção da força dita onde você corta. Se o osso está escorregando para trás e para dentro, a placa tem que empurrar para frente e para fora. E quais são os caminhos de acesso cirúrgico para isso? Para o lado lateral tem a famosa via anterolateral. Aquela incisão em taco de hóquei, né? Ela desce contornando o tubérculo de Gerd, dá uma visão ótima de toda a parte externa e anterior. Mas quando o problema está no lado medial ou naquelas fraturas posteriores do Cafuri, o buraco é mais embaixo. Qual é a via? A via posteromedial. Ela é super inteligente porque ela não sai cortando o músculo. Ela entra deslizando por um plano anatômico natural. Entre a pata de ganso e o gastrocnêmio, certo? Perfeito. Afastando esses músculos, o cirurgião chega direto no osso lá atrás, com segurança e ficando longe dos vasos popíteos. Aí chegando lá, a missão é reconstruir a cartilagem no milímetro, voltar o eixo para o lugar e fixar rígido. Mas tem um detalhe. Quando você empurra a cartilagem que afundou de volta para cima... fica um buraco lá embaixo. Exato, um vazio oco. E não adianta só botar a placa, né? As fontes são claríssimas. Se no preencher com enxerto ósseo, seja do paciente ou sintético, o chão cede. Cede no primeiro passo. O enxerto funciona como um pilar de concreto segurando a cartilagem recém-nivelada. E essa construção tem que ser hiper sólida, porque a gente entra numa fase do tratamento que é muito contra-intuitiva, a reabilitação. Nossa, isso choca muita gente. Imagina que você operou o joelho, placa dupla, tudo alinhadinho. O instinto manda fazer o quê? Botar um gesso do pé à virilha e mandar o paciente deitar na cama. Mas as fontes são unânimes. O gesso é o grande vilão do pós-operatório para lesão articular. Porque o repouso absoluto sabota o joelho. É culpa da biologia da cartilagem.
A cartilagem hialina, lá no platô, não tem vaso sanguíneo. Ela se nutre sugando o oxigênio do líquido sinovial, igual uma esponja. E para essa esponja funcionar, ela precisa de compressão e descompressão. Ou seja, precisa de movimento. Se trancar o joelho no gesso, a cartilagem, que já tomou uma pancada absurda, literalmente morre de fome. E tem um agravante pesado. Deixar o joelho parado gera artrofibrose. Em poucos dias, cria-se um tecido cicatricial grosso lá dentro, que cola tudo. A articulação trava, gera umas contraturas severas e a pessoa pode perder o movimento de dobrar e esticar a perna para sempre. Por isso a cirurgia tem que ser tão firme. O paciente não vai poder botar o peso do corpo ali por meses, senão esmaga o enxerto. Mas ele precisa começar a dobrar o joelho no ar, nas primeiras 24 horas. Seja com o fisioterapeuta ou naquelas máquinas passivas. Movimento salva a cartilagem. É uma dança super delicada entre o metal e a biologia, né? Muito. Então, sintetizando toda essa revisão de hoje para a gente amarrar os conceitos, a gente viu o platô lateral como para-choque de baixa energia e o medial como o chassi que esconde lesões ligamentares e vasculares gravíssimas. E a regra de ouro, respeitar as partes moles. O fixador externo salva o membro da síndrome compartimental até o sinal do enrugamento aparecer. Aí, a gente usa a tomografia e a classificação do Pschuri para achar aquele quadrante posterior perigoso. E depois resolve tudo guiado pela regra da placa de contraforte e bota para movimentar cedo. É o protocolo para evitar tragédias, forjado em décadas de erro e acerto na ortopedia. Mas antes da gente se despedir, as fontes me deixaram com uma pulga atrás da orelha. Uma reflexão instigante que tem a ver com a pesquisa mais atual. Qual? Mesmo quando tudo dá certo, você usa o acesso cirúrgico perfeito, placa bloqueada de titânio, enxerto e recria a anatomia no raio-x brilhantemente, sem infecção. E mesmo assim, uma boa parte desses pacientes perfeitos desenvolve artrose degenerativa pesada anos depois. Por quê? É porque a fronteira da traumatologia agora é o chamado momento zero. Os cientistas descobriram que, no exato milissegundo do impacto, a força gera um pico de pressão gigantesco na cartilagem. Naquela cartilagem que nem quebrou. Exato. Essa onda de choque causa apoptose, a morte celular programada de milhões de condrócitos na mesma hora. Ou seja, o cirurgião olha lá, a cartilagem tá bonitinha, ele encaixa os fragmentos perfeitamente, mas microscopicamente o tecido já está morto por dentro. A articulação já estava biologicamente condenada antes do bisturi tocar a pele. A mecânica cirúrgica não consegue reverter esse dano celular instantâneo. Cara, isso muda tudo. Fica essa reflexão pesada sobre o limite biológico da cirurgia para quem quer mergulhar nas pesquisas de ciências básicas. E a lição maior: nunca aceite o raio-x como a resposta final para nada. Nunca mesmo. Bom, continuem com esse olhar clínico afiado, questionando sempre, bons estudos, excelentes plantões para todo mundo e até o nosso próximo mergulho. Até lá, pessoal!